A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui é o irmão Josué. E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui uma explicação que eu achei muito interessante, muito legal, e com certeza vai estar ajudando aí os irmãos, né? Um artigo, e eu vou estar falando sobre esse artigo aqui, que se encontra, né? A passagem bíblica é Gálatas, capítulo 3, 29, né? Que vai dizer assim: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa, né? Então, e se sois, né, de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3:29, tá bom? E também tem Gálatas 6:16, depois os irmãos podem conferir lá. Então, muitas pessoas usam essa passagem para dizer que a igreja se tornou o novo Israel, né? O novo Israel, e que Israel antigo foi deixado de lado. Esse artigo aqui me chamou muita atenção, porque ele explica muito bem, entendeu? Muito bem mesmo. Então eu vou estar lendo, e depois os irmãos, se quiserem, podem estar pausando o vídeo, né? Para estar lendo por si só. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte aqui do canal Teologia de Tudo Um Pouco, deixe seu like, seu comentário. E se for possível, compartilhe os nossos vídeos. Pode ser que ajude alguém aí na sua caminhada cristã, tá certo? Então, vamos à leitura. Será que a igreja substituiu Israel? Será que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a igreja, né, passou a ser o novo Israel de Deus, né? E que as promessas geográficas que Deus deu a Israel, conforme as suas alianças, né, agora passou para a igreja? Então vamos ver aqui. Então ele vai dizer assim, ó: Paulo examina a aliança de Abraão, né? Gálatas 3:29. Então ele vai dizer aqui, ó, em Gálatas 3:17, Paulo raciocina que a aliança de Deus com Abraão foi fundamental para a vida espiritual em dois sentidos. Primeiro, ela foi dada mais ou menos 430 anos antes da lei mosaica. Tá? A lei sempre deve ser compreendida à luz da aliança com Abraão. O mais importante é que Paulo insistiu que Deus confirmou sua aliança com Abraão em Cristo. Deus fez sua aliança com Abraão e a sua semente. Gênesis 3, capítulo 13, versículo 15. E depois Gênesis 15, versículo 18. Descendentes literalmente significa semente. Paulo argumentou que Deus viu através de todas as gerações da semente de Abraão até chegar em Cristo, né? Até chegar em Cristo, a semente como forma de garantir a provisão incondicional da aliança. Veja que ele usa aqui Gálatas 3, do 16 ao 17. Paulo escreveu: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3:29, que é o texto aqui que a gente está usando, né? A aliança feita em Gênesis 12 se aplicava somente aos descendentes físicos de Abraão. Em Cristo, as bênçãos, isso que tem que ficar bem na mente dos irmãos, tá? As bênçãos prometidas aos herdeiros de Abraão têm aplicação a todas as pessoas pela fé. Romanos 14:16. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. É aquilo que eu já falei em outros vídeos. Quando Deus chama Abraão, Abraão não era hebreu, povo hebreu, israelita, ele não era, né? O chamamento de Abraão prefigura o chamamento dos gentios. Chama-se um convite para crer e obedecer. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, olha isso, né? Justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos da terra. Isso daqui também tem que ficar muito bem grifado. Em ti serão abençoados. Abençoar é uma bênção estendida. Por conta dessa bênção, primariamente,
aos israelitas, de modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Gálatas 3, do versículo 6 ao 9. E aí ele vai dizer, Paulo considerou que os descendentes físicos de Abraão, que rejeitaram Jesus como Messias, podiam ser comparados com Ismael, o filho de Abraão, com Agar. Né? Olha aqui, 4, né? Gênesis. Aí ele tem aqui, ele dá a citação aqui de Agar, né? As pessoas que reagem a Jesus com o tipo de fé da qual Abraão foi pioneiro podem ser comparados com Isaac, o filho da promessa de Abraão, com Sara. Veja que tanto Ismael quanto Isaac eram descendentes de Abraão, ainda que não da mesma mãe, mas do pai sim, né? Com Sara. Essas pessoas são chamadas por Paulo de Israel de Deus. Gálatas 6,16. Israel será salvo. Identificando o povo da fé em Cristo como herdeiros das bênçãos da aliança de Deus com Abraão, o Novo Testamento não nega qualquer papel futuro ao povo judeu na realização daquela aliança, como foi mencionado anteriormente. O livro de Romanos fala dos ramos nativos de uma árvore doméstica sendo quebrados para dar lugar aos novos ramos, os quais são enxertados e produzem vida produtiva das raízes da aliança de Abraão. Olha isso, né? Então você vê lá em Romanos, capítulo 11, versículo 17. O processo é irreversível. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Romanos 11, 23. Realmente o Novo Testamento antecipa uma época de renovação espiritual entre os descendentes físicos de Abraão, quando seus ancestrais e a fé em Cristo se alinharão. Veio o endurecimento em partes a Israel. Então veja que continua sendo Israel, né? Mas o endurecimento em partes ao mesmo povo e à mesma nação Israel, e não à igreja, até que haja entrada a plenitude dos gentios, uma diferenciação entre Israel e gentios, e assim todo o Israel será salvo, né? Então você veja aqui também a citação, né? Então veja, irmãos, lá em Romanos 11, né, do 25 ao 26. Então veja como ele traz aqui de forma clara que esta bênção, né, serão abençoados todos os povos, significa a bênção da salvação, ou seja, uma extensão da bênção. Mas a quem foi prometido foi para Abraão e os seus descendentes, e essas promessas devem ser cumpridas para quem foi prometido, ok? E não substituído ou retirado deles e colocado em outras pessoas. Deus abençoe a vida dos irmãos e até o próximo vídeo.